Hoje, no nosso Manracha Connection aqui, a gente vai conversar sobre Nelson Rodrigues, né? A gente, né, tem esse carinho em comum por esse grande autor. E eu queria saber, para você, o que é que você acha, para quem nunca leu nada do Nelson Rodrigues, aonde é que você indicaria as pessoas a começar? E qual também, e ainda na mesma pergunta, qual que é o Nelson que você acha mais essencial? O cronista, o dramaturgo ou o romancista? É foda, né? Mas eu diria, eu tô até com esse livro aqui, porque eu queria ler um outro trechinho depois. Ah, ótimo. O Reacionário, essa aqui é a primeira edição, que reúne crônicas das memórias e das confissões, que ele fez ali em 67. Uhum. Né? Primeiro no Correio da Manhã, as memórias, depois no Jornal o Globo, as confissões. Eu considero essa série de memórias e confissões o ápice da obra dele. Ele já estava muito maduro, né? Ele é de 12, né? 67, está com 55 anos, e são maravilhosas essas crônicas. Então, eu diria que o cronista, especialmente esse cronista memorialista, né, e que ao mesmo tempo é um crítico da cultura também, ele vai transitando das memórias para a crítica cultural, né, Sim. naquele turbilhão de coisas que estava acontecendo ali no final da década de 60, né, justamente, isso é 67, pô, as vésperas do maio de 68, né, o comunismo, né, entrando no Brasil, né, de uma forma muito forte ali, né, inclusive no meio católico. Ele tem algumas personagens que ele, né, com que ele pega no pé, né, como Dom Helder, né, o padre de Passeata, enfim. Então, as crônicas, eu acho, assim, se você quer entrar na obra, né, não conhece o Nelson, quer entrar na obra, eu acho que esse livro, particularmente, que reúne essas crônicas, é uma boa entrada. Agora, o teatro do Nelson também é fundamental, né, porque ele é considerado o maior dramaturgo brasileiro, né, de longe, não há discussão. Na época tem até uma butada dele, e o Nelson, uma coisa muito legal do Nelson é o humor que ele tinha, né? Tudo ele ia do trágico ou do dramático para o humor rasgado, e é uma das características da obra dele, né? Então, alguém disse na época que saiu no jornal que o Dias Gomes era o maior dramaturgo brasileiro. E aí ele disse, mas ele não é o maior dramaturgo nem na casa dele. Porque ele é casado com a Janete Claire, né, que escrevia novelas. Então ele tinha uma sacada, sempre que o Nelson ele desmontava o adversário, né? Então ele é um grande debatedor também, né? Mas voltando, então, eu acho teatro essencial. Vestido de Noiva é considerado assim a entrada do teatro moderno no Brasil, né? A montagem dirigida pelo Ziembinski, a segunda peça dele, se tornou assim, deu uma virada no teatro brasileiro, né? Onde era um teatro assim meio formal, né? Meio ainda baseado em Portugal, né? Os atores às vezes tinham até sotaques portugueses, né? E no Teatro das Grandes Estrelas, enfim, e ele vem com um texto baseado no português falado no Brasil, especialmente lá no Rio de Janeiro. Ele já estava no Rio, né? Foi cedo para o Rio, e ele trata, essa é uma característica da obra dele, né? Ele pega a linguagem cotidiana e eleva aquilo para um grau poético, Sim, absurdo, sem perder vamos dizer, a flexibilidade, o jogo da língua mesmo, né? sim. Então, algumas peças, especialmente como Vestido de Noiva, A Falecida, Toda Nudez Será Castigada, Viúva, porém honesta. Viúva, porém, né? A Viúva, porém, honesta é uma comédia, né?
Aliás, os títulos do Nelson Rodrigues... Incrível. Outra coisa que você pode fazer é só olhar uma lista de títulos, você vai ficar maravilhado. Tem até uma história que o Jô Soares foi montar os Sete Gatinhos aqui em São Paulo. Aí, na década de 60. Aí ele ligou para o Nelson e disse, pô, Nelson, eu estou montando aqui os Sete Gatinhos, só que ninguém te conhece aqui em São Paulo. O pessoal vai achar que é peça infantil com esse título, né? E aí o Nelson respondeu assim, que tal A Última Virgem? Então, os títulos, né? Esse Toda Nudez Será Castigada, é um belo título também, né? Sim, sim. Então, eu acho que, assim, o romancista já é, vamos dizer, é a coisa muito do folhetim. Folhetim, né? Então, ele tem, vamos dizer, se fosse, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que é para deixar para depois. Tem que ler. Quem gosta do Nelson, você vai começar a gostar dele, você vai ter que se aprofundar na obra. Se bem que os folhetins eles são bastante palatáveis, né? Porque tem essa coisa de como é publicado de pouquinhos, né? Eles sempre deixam, tipo, cada final de capítulo é aquele gostinho de quero mais, né? Tipo, os romances de Machado que foram publicados em folhetim, né? Tipo, A Mão e a Luva, Ressurreição, né? Eles também têm essa coisa, tipo, você termina um capítulo, você diz, caramba. E você, né, quer ler o próximo. Exatamente, exatamente. E eles vão mudando, né? Porque primeiro ele escrevia com pseudônimo, né? E aí era o folhetim clássico mesmo, com aqueles exageros todos, né? Susana Flagg. Susana Flagg, né? E depois ele começa a assinar. Eu acho que primeiro ele assina o Engraçadinha, que tem outro nome de Asfalto Selvagem. Asfalto Selvagem, Tem 2 volumes, que aí já é um romance mesmo, os temas são os mesmos, mas tem um salto ali. E depois o Casamento. Né? Esse ele assinou. Os outros vêm com a assinatura da Susana Flagg. Eu até estou lendo aqui, o terceiro folhetim é uma autobiografia da Susana Flagg, né? Então, a personagem ainda escreveu um livro que é uma autobiografia e que é folhetinesca. Então, acontece aquelas coisas exageradas dos folhetins. E tudo tem esse sabor, quer dizer, o cara escrevia, é saborosa a linguagem dele, sabe? É palatável. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.